Hoje estive a fazer uma avaliação a uma pessoa que tem cadeira de rodas com um assento moldado e já há algum tempo e queixa-se com bastantes dores, não aguenta muito tempo na cadeira. Quando eu cheguei junto da equipa, comecei a tentar perceber o contexto, como é que tem sido o dia a dia, como é que está a ser a resposta desta cadeira com o assento moldado comparativamente à cadeira anterior com o sistema de posicionamento. Disseram-me que não passava quase tempo nenhum na cadeira, não tolerava tempo ou muito pouco tempo na cadeira. E entretanto eu percebi que o pouco tempo eram 3 horas ou mais de 3 horas, o que já é considerável. E ainda mais considerável num caso como este, e já vos explico porquê. Estamos a falar de uma jovem adulta que teve um TCE, um traumatismo crânioencefálico grave, e uma situação com uma limitação e alteração de movimento grave. Então, a principal queixa ou o principal desconforto, para além da anca e nas costas, na coluna, era a posição da cabeça. E temos uma posição da cabeça com rotação, com inclinação, mas bastante acentuada. Vou tentar aqui mais ou menos exemplificar. A tendência postural é ir para esta posição. Temos uma tensão muito grande, retração também associada, mas é possível fazer aqui algum movimento na cabeça, portanto não será apenas retração, é retração e tensão muscular, como é óbvio, que ao longo do tempo vai provocando essa retração e vai fazendo com que a pessoa, a cabeça, vá para essa posição, uma tensão muscular muito, muito acentuada, que nós, por muito que queiramos, aqui não conseguimos evitar, não conseguimos controlar, não conseguimos arranjar solução para isto. Então, nós, quando chegamos lá, em relação ao assento moldado, eu também percebi que as pessoas, inadvertidamente ou sem se aperceberem, mexiam no ângulo do encosto. Isto também é super importante, o processo educativo, explicar como é que funcionam os equipamentos e as funções dos equipamentos, o que é que se deve e não deve usar e como é que se deve usar. Daí ser tão importante também este processo educativo para quem usa as cadeiras. Mas percebi que mexiam na inclinação do encosto e bastava eu fechar mais o ângulo das costas e que ele já era demasiado exigente em termos de flexão na anca e mesmo em termos de tronco, era demasiado exigente para aquela pessoa, então aquilo ia provocar desconforto. À parte disso, temos então a situação da cabeça. Pronto, o ângulo foi posicionado no ângulo certo, no ângulo de mais conforto, e foi dada a indicação de usar apenas a basculação para fazer aqui a transferência de carga. Pronto, em relação à cabeça, o que é que nós fizemos? Fizemos um ajuste no apoio de cabeça, demos uma informação ou posicionamos a cabeça e o suporte de outra forma e a pessoa disse que se sentia mais confortável. Assim estou mais confortável, via-se na expressão, a pessoa consegue dizer sim ou não, para além de dizer sim, via-se na expressão que estava efetivamente bem mais confortável do que quando nós chegamos lá. Só que o que é que acontece? E é neste ponto que eu quero focar. Nós muitas vezes estamos preocupados em termos posturais, de um alinhamento postural, de uma boa distribuição da carga, alinhamento de tronco, tentar trazer a cabeça à linha média, ou muitas vezes até nem estamos tão focados no posicionamento, no alinhamento, mas estamos focados numa posição que seja confortável, e o conforto tem que estar sempre presente, porque se a pessoa não estiver confortável, o sistema e a cadeira não vai funcionar. Mas onde é que eu quero chegar? Nós estamos focados ou no alinhamento ou no conforto, ou nas duas vertentes, alinhamento e conforto, e esquecemos que às vezes a ausência de movimento ou a limitação grande em termos de movimento, de mobilidade, vai condicionar uma solução para uma pessoa estar 3, 4, 5 horas numa cadeira de rodas sem sentir desconfortável. Porque às vezes não é só a postura, o alinhamento postural, a minha resposta postural, mas também eu não consegui variar de posição. Nós, vamos dizer assim, sem problemas, ou pelo menos problemas motores significativos, se tivermos algum tempo na mesma posição, sentimos desconfortáveis, sentimos dor, sentimos tensão. Então muitas vezes nem é estarmos em más posturas que nos traz problemas, mas é estar em determinada postura durante muito tempo sem haver movimento. Então há casos em que a ausência de movimento, ou não conseguir variar a posição, aumenta esta tensão e aumenta o desconforto. Portanto, neste caso, vamos ver os próximos dias qual vai ser a resposta, mas infelizmente eu acredito que
a sensação de conforto esteja mais relacionado com termos mexido, mobilizado, dado ali algum movimento e aliviar alguma tensão na cabeça, e a pessoa efetivamente sente-se aliviada, ficou mais confortável, mas se calhar daqui a 15 minutos, 20 minutos, meia hora, 1 hora, 2 horas, já está novamente desconfortável, porque tem aquela zona constantemente com tensão muscular. Então é super importante também tentarmos promover movimento dentro do que é um sistema de posicionamento. E às vezes isto é paradoxal e às vezes quase impossível, mas devemos pensar nisto. Eu também não sou apologista de não pôr faixas abdutoras, suportes atrás de tronco, não deixar também completamente livre dentro do sistema da cadeira, do sistema de posicionamento da cadeira, porque nós também sabemos que muitas vezes surgem alterações posturais por não termos a estabilidade certa e o alinhamento certo, que a longo prazo podem trazer consequências para a saúde. Okay? Então isto é importante também ter noção. E muitas vezes a estabilização, o alinhamento dos suportes posturais trazem mais função. Estabilização proximal, isto não é assim linear, uma estabilização proximal para a função mais distal. Então é importante nós percebermos que é importante estabilizar, é importante alinhar, mas temos que ter sempre presente que estas pessoas têm uma alteração de movimento, uma limitação de movimento grande e que vai condicionar o bem-estar ao longo do tempo. Se eu estiver constantemente na mesma posição, é natural que ao fim de algum tempo, por muito que eu esteja na melhor posição do mundo, é natural que ao fim de algum tempo eu sinta desconforto, eu sinta tensão, eu sinta alguma dor. Pontos importantes, a pessoa em questão não estava a fazer nenhum ponto de pressão, não tinha nenhuma zona vermelha da pele, nem estava a fazer. Vamos esperar que esta nova posição lhe traga mais conforto, mas se calhar não consegue aguentar 3 ou 4 horas, mas se conseguir 1 hora e meia, 2 horas fazer um descanso, depois mais 1 hora e meia, 2 horas fazer o descanso, já é um resultado muito bom, dado o contexto. Eu estou a ler um livro, é o Ergonomic Sitting, e logo no início fala de coisas básicas, mas que muitas vezes nos passam um bocadinho ao lado, que é, quando num sistema de posicionamento, eu quero que a pessoa seja o mais funcional possível, mas que seja uma solução que, em termos futuros, traga saúde e a pessoa consiga usar e funcionar dentro daquele sistema de posicionamento ao longo do maior tempo, mais anos possível. Então, ou seja, o deixar também completamente livre, porque também há quem defenda que se põe demasiados suportes posturais, deixar demasiado livre também muitas vezes traz alterações posturais que trazem problemas de saúde, como problemas respiratórios, luxações, seja o que for, que a médio e longo prazo também não são interessantes. Então para tudo é um equilíbrio. Mas este é um caso interessante porque por muito que às vezes tentemos procurar a melhor postura, a melhor posição, mais conforto, alinhamento, etc., não nos podemos esquecer que são pessoas. E estes casos têm uma limitação grande em termos de mobilidade, em termos de movimento, e então é normal que ao fim de 2 horas, se aguentarem 2 horas sempre na mesma posição, muitas vezes já é ótimo. E ok, temos que ir, se calhar passar para outra posição, passar para um sofá, para um puff, para uma cama, aquilo que a pessoa tolerar e tiver disponível, e passar um bocadinho voltar a colocar na cadeira. Dá um bocadinho mais de trabalho, mas muitas vezes esta é a melhor solução e a melhor forma de trazer mais conforto, mais funcionalidade para a pessoa que usa cadeira de rodas. Se gostas deste tipo de conteúdos, segue-nos para mais dicas, para mais partilha de ideias. Um abraço.